Eu vou dar sequência agora, né? Eu acredito que eu devo fazer pelo menos mais um ou dois vídeos na mesma temática do último, de como é a ação de Deus na nossa vida e do que Deus quer para nós. Então, veja, eu vou falar agora um pouquinho mais sobre a nossa liberdade, né? E como muitas vezes a gente não quer essa liberdade. A gente muitas vezes busca um Deus tirano, que vai providenciar tudo, dar tudo, superar tudo, curar tudo. E muitas vezes isso não acontece. Sabe aquela parte quando Jesus diz assim: Pai, se puderes, afasta de mim esse cálice, contanto não seja feita a minha, mas a vossa vontade. Então veja, a própria Bíblia também diz que você deve pedir. E talvez o mais importante de pedir é ter essa disposição de não só pedir, mas de acolher aquilo que lhe for dado ou lhe for solicitado, principalmente porque aquilo pode ser a resposta ao seu pedido. Então, muitas vezes, a gente reclama das pessoas, sabe? Mas lá atrás, a gente pediu para Deus, ou pede ainda, Senhor, dá-me paciência, né? E como é que eu vou ter paciência se eu não tiver oportunidade de ser paciente? E diante das oportunidades, se eu não me colocar humildemente diante de Deus e dizer, Senhor, eu não estou conseguindo, então me ajuda, por favor, né? Vai me ajudando e ir meditando e meditando mais uma vez e todos os dias. E nossa, por que que por que que meu filho, meu marido, minha amiga, minha colega de trabalho, por que é que eles não mudam? É tão difícil. E por que é que eu não mudo, né? E por que é que eu não busco ali o que realmente está me faltando? Porque está assim. Então, assim, às vezes você pode pensar assim, mas eu jamais faria isso. Ok. Só que o defeito do outro é tudo que você precisa para ser melhor. E isso é independente. A gente vai ter algum defeito que vai também obrigar outras pessoas ou servir de degrau para outras pessoas serem melhores também, né? Então, assim, esses dias no Evangelho de domingo, já tá para fazer 15 dias, foi a leitura onde diz que não há mérito em amar quem me ama e odiar quem me odeia. Não há mérito em ser gentil com quem é gentil comigo. Não há mérito nenhum em ser educado com quem é educado, porque isso qualquer pessoa faz. Então, veja, se não há mérito em só agradar a quem é agradável, então todas essas dificuldades, na verdade, são oportunidades de atender a este chamado. Nada na Bíblia está ali por acaso. Então, faria sentido se não existisse nenhuma pessoa difícil? Se todo mundo fosse legal e correto e etc., não fazia sentido, né? Inclusive, na Bíblia, nessa mesma leitura, em amar quem me ama e odiar quem me odeia. Não há mérito em ser gentil com quem é gentil comigo. Não há mérito nenhum em ser educado com quem é educado, porque isso qualquer pessoa faz. Então, veja, se não há mérito em só agradar a quem é agradável, então todas essas dificuldades, na verdade, são oportunidades de atender a este chamado. Nada na Bíblia está ali por acaso. Então, faria sentido se não existisse nenhuma pessoa difícil? Se todo mundo fosse legal e correto e etc., não fazia sentido, né? Inclusive, na Bíblia, nessa mesma leitura, no fim, até fala
de quem deve e não paga. Então, veja, todos têm um papel no plano da salvação. Se não fosse o pecado de Adão e Eva, nós não teríamos Jesus para remir os nossos pecados. E tudo tem esse papel. E não faz sentido que, ao invés de aproveitar-se de tudo isso para que eu seja melhor, eu fique nesse jogo quase que querendo negar, né, aquela disposição e numa reclamação sem sentido, no mais das contas, porque a naturalidade do mundo não vai mudar, né? E esse é o seu chamado. E é o meu chamado. Um chamado a quê? Abandona-te a ti mesmo, pega a sua cruz e siga-me. E às vezes também a gente precisa ter muito cuidado ao nomear as cruzes. Porque será que uma pessoa é mesmo a nossa cruz, né? Será que às vezes eu não estou sendo muito vitimista ou exagerada, né, em alguma colocação nesse sentido também? Porque se é uma pessoa que eu vejo pontualmente, né, por mais que ela seja difícil, será que existe motivo, né, para toda a questão que muitas vezes eu crio? E como é que fica a resposta às minhas orações, talvez, né? De que dê-me paciência, dê-me força, dê-me tudo isso, né? Deus tá te dando. E o que Ele espera de você é que você diga sim e acolha. Acolha esse chamado, a sua realidade, qualquer pessoa que cruze o seu caminho. Às vezes é um encontro rápido na fila de um banco, né? Na fila do supermercado. E a gente perde a oportunidade de ser agradável, de ser gentil, de mesmo numa situação chata, perceber que é só uma pessoa diante de nós, né? Nada mais do que isso. Então, uma parte também que eu gosto muito de Gênesis, né? Principalmente do início. E quando Deus desce para procurar Adão, depois do pecado, Adão não só se esconde, como a segunda atitude dele é acusar. Então, me parece que isso é quase como que está na nossa genética, assim, como se fosse, percebe? Na verdade, está escrito em todo ser humano, porque é da natureza humana essa fraqueza, né? Então, veja, se eu começo a acusar o outro, no mais do mais, eu estou acusando a Deus, né? Quando ele vai acusar Eva, primeiro, ele acusa a Deus. Então, a mulher que tu me destes. E todas as vezes que eu reclamo da minha realidade, principalmente se for uma pessoa do meu dia a dia, inconscientemente, pode não ser diretamente, mas eu estou acusando a Deus. Ah, por que que o Senhor deixou, né? Que às vezes meu pai fosse tão difícil, minha mãe fosse tão difícil. Gente, Deus é perfeito. O defeito é o degrau que eu preciso e você precisa para ser melhor. E não só ser melhor, mas amar mais a Deus. Ou será que eu amo melhor a Deus negando a própria realidade que Deus dispõe para mim, né? Quanto melhor eu posso amar a Deus, quanto mais eu amar cada pessoa que Deus permitiu que estivesse no meu caminho, percebe? Então, para fechar esse vídeo de hoje e fazer sentido, né? O que Deus quer para mim? Como saber? Seguindo o que está estabelecido, as regras do jogo, e com muito amor no coração, acolhendo o que eu tenho hoje, para amar, para servir e até para sofrer,